galera do canal Engenharia Total, meu nome é Luciano, sou estudante de Engenharia Mecânica aqui da UFJM e fui convidado a ajudar vocês no tema Dinâmica dos Sólidos. Dinâmica dos Sólidos que para muita gente é uma matéria carrasca na faculdade, mas vocês vão perceber hoje que essa matéria não é tão difícil assim. Vou tentar descomplicar o máximo possível a vida de vocês. O exercício em questão que iremos tratar é do livro Beer-Johnston, é do capítulo 11, o exercício 109. E eu vou ler para vocês aqui agora. Enquanto segura uma das extremidades, o trabalhador lança um rolo de cordas sobre o galho mais baixo da árvore. Se ele joga a corda com uma velocidade inicial V0 a um ângulo de 65 graus, com a horizontal, determine a variação de valores de V0 para que a corda passe apenas sobre o galho mais baixo. Então, galera, para encontrar essa velocidade requerida, vamos poder utilizar vários métodos. O método que a gente irá utilizar é o método de Torricelli, que não envolve o tempo. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Mas antes de fazer esse método, é interessante a gente decompor essa velocidade inicial nos planos horizontais e verticais, ou x e y. Se a gente observar muito bem, ali na partícula, ou melhor, na corda, é um vetor de 65 graus, como foi dado, com a horizontal. Então esse vetor vai ser projetado tanto no plano horizontal, que a gente pode chamar de V0x, quanto no plano vertical, que é o V0y. Decompondo esses vetores, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, a gente encontra a seguinte relação. V0x é igual ao módulo de V0 vezes o cosseno do ângulo 65 graus. Enquanto V0y é igual a V0 vezes o seno de 65 graus. É importante a gente lembrar da física que a velocidade horizontal não varia, não tem aceleração modificando essa velocidade. Na vida real existe o arrasto que um corpo gera, mas em termos de simplificar o problema, a gente pode considerar isso daqui como um termo constante. Agora, a velocidade em y, ela vai variar, porque acontece a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vai frear essa velocidade até zero. Então isso daqui varia. Certo, o que vai definir a velocidade maior e a velocidade menor, nesse caso, vai ser essa velocidade em y, porque qualquer velocidade que eu colocar ali para x é constante, somente em y vai variar. Então vamos trabalhar somente com a velocidade vertical, que no caso é o V0y. Note o seguinte, quando você lança um projétil para cima, ele começa com a velocidade máxima e vai reduzindo até uma velocidade zero no ponto mais alto e depois muda a direção caindo. É o que acontece aqui nesse caso. Se vocês observarem, ele vai ter uma trajetória que vai atingir o ponto máximo no ponto mais baixo do galho ou uma trajetória que vai atingir o ponto máximo no galho mais alto. E a velocidade tem que compreender esse trecho. Vamos encontrar duas velocidades para isso. Vamos começar analisando então no caso mais baixo, no caso para 5,7 metros. Vamos chamar de y mínimo igual a 5,7 metros. Nesse caso, usando a fórmula de Torricelli, como vocês podem ver aqui, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração envolvida vezes a variação de distância. Nesse caso, a velocidade final vai ser zero, porque vai ser o ponto mais alto que ele vai alcançar. A velocidade inicial vai ser o V0y, que é definida dessa forma. A aceleração é a gravidade, 9,81. E o ΔS é a variação de altura envolvida nesse caso. No caso, a variação de altura vai ser o y mínimo, 5,7, menos a altura da qual o projétil é lançado, de 0,7 metros.
Então vamos substituir na fórmula de torre-série os dados que a gente já tem. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração envolvida, vezes a variação de distância. Esse termo é zero, velocidade final, no caso, será zero. A velocidade inicial é o V0 seno de 65. Ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade. E é importante a gente pensar o seguinte, a gravidade, ela age para baixo, ela está freando a partícula, a corda. Nesse caso, é interessante adotarmos o sinal negativo para ela, por conta de convenção. Então vamos colocar menos 9,81 vezes a variação da distância. A distância máxima seria 5,7 menos a distância mínima ali, 0,7. A gente quer, na verdade, a variação, não a altura mínima. E agora está perfeito, porque temos uma equação e somente uma variável. Ou seja, temos somente que isolar para encontrar a velocidade mínima requerida para alcançar essa trajetória aqui. Então, rearranjando essa equação aqui, passando esse termo V0 seno de 65 ao quadrado para a esquerda, e depois passando seno de 65 ao quadrado dividindo, a gente encontra a seguinte relação. V0 ao quadrado é igual a 2 vezes 9,81 vezes 5, que é essa diferença, sobre seno ao quadrado de 65. Passando o termo, a potência para o outro lado, tirando a raiz, encontramos que V0 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,81 vezes 5 sobre seno ao quadrado de 65. Substituindo isso na calculadora, encontramos então uma velocidade inicial de 10,93 metros por segundo. Então agora, encontrado já a velocidade mínima, vamos só encontrar a velocidade máxima, que não tem segredo nenhum, é só replicar o método, só que ao invés de utilizarmos a altura mínima, vamos utilizar a altura máxima, que é 6,6 metros. A fórmula de torre-série é a mesma, só mudar os valores. Velocidade final, como vocês já sabem, é zero. Velocidade inicial é o V0 seno de 65. Tudo isso ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, como está para baixo, negativa. E a variação de altura, que no caso é 6,6 menos 0,7 metros. Então, somente rearranjando, da mesma forma que a gente rearranjou no caso da velocidade mínima, encontramos essa relação. Velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,81 vezes 5,9 sobre seno ao quadrado de 65. Fazendo essa conta aqui, encontramos então que a velocidade máxima inicial vai ser de 11,87 metros por segundo. Ou seja, para conseguir satisfazer o problema, o trabalhador teria que lançar a corda de uma velocidade entre 10,93 metros por segundo até 11,87 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e, se possível, comente sugestões aqui embaixo e feedbacks que possam melhorar o canal. Até mais!